dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Muito bom dia também para você que está nos assistindo pelos canais do YouTube. Aproveita que está por aí, comenta nesse vídeo, participa da nossa enquete, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, e dia de comentar algumas novidades que vêm por aí e outras movimentações que deixaram o mercado financeiro surpreso. Eu não fiquei muito surpresa, mas vamos ver se aí em casa vocês vão ficar com cara de Pikachu surpreso. Já vamos passar pelos nossos destaques do dia, então, para eu não dar spoiler do que vem pela frente. O Ibovespa ontem fechou em queda com a tensão no Oriente Médio, dólar recuou abaixo dos R$5, mas a bolsa ela também caiu. Nossa bolsa caiu ali em torno de 0,17, não foi uma super queda, não foi uma queda intensa, mas foi um dia de dificuldade nas grandes ações, exceto na Petrobras. Daqui a pouquinho eu vou contar esse movimento para vocês, o que motivou, claro que a gente já sabe que é a tensão no Oriente Médio, mas o que mais motivou essa queda em relação aí principalmente ao apetite de risco. Outro assunto que a gente vai passar aqui no programa com vocês são as negociações de Donald Trump. Veja como as contas de Trump estavam ocupadas negociando ações de grandes empresas de tecnologia. Grandes empresas de tecnologia essas que puxaram os recordes de S&P 500 e principalmente da Nasdaq. Quando a gente olha o movimento das ações dos Estados Unidos, os subsetores, é justamente o setor de tecnologia e dentro do setor de tecnologia, mais especificamente aqueles ligados à inteligência artificial, chips e semicondutores que vem puxando os recordes. Coincidência ou não, as contas de investimento de Donald Trump tiveram um aumento na atividade com mais de 3.700 operações no primeiro trimestre. Eu vou depois trazer detalhes dessas movimentações, quais foram as empresas e o que pode estar motivando também todo esse movimento e a divisão que existe lá nos Estados Unidos do próprio mercado financeiro em relação a isso ser uma coincidência ou não. Daqui a pouquinho a gente conta para vocês tudo isso. E tem mais um assunto, uma novidade que deve ser anunciada ainda hoje, que é o crédito de 30 bilhões de reais para motoristas de aplicativos e taxistas, o novo projeto aí, novo programa do governo Lula, o programa Move Aplicativos, que vem muito na linha ali do que a gente já viu, inclusive, em relação a caminhões. Então, eu vou até beber uma água aqui, porque já foi. Hoje a hidratação vai vir mais rápido, porque já engasguei aqui. Acho que hoje eu vou me hidratar pelo menos umas 3 vezes. O tempo tá seco, sabe como é. Importantíssimo beber uma água. Então, ele vem muito na linha ali do que a gente já viu de programas como o de taxas diferenciadas e subsídios para financiamento de caminhões. E aí, daqui a pouco, eu conto para vocês o que deve vir nessas novidades. E ontem saiu o boletim macrofiscal aqui da nossa Secretaria de... vamos colocar aqui só a notícia. Ontem saiu o boletim macrofiscal e as projeções mudaram até de forma mais pessimista, mas ainda estão bastante distantes do relatório Focus. Então a gente vai entender essas diferenças e o que deteriorou também no boletim macrofiscal feito pela SPE, que é um braço ali da Fazenda. Então daqui a pouco a gente comenta com vocês todos esses aspectos. Já vamos passar pela nossa agenda, hoje não tão recheada, mas com indicadores que têm uma certa importância. Já vamos colocar então aqui na tela a agenda de hoje, que deve conduzir e movimentar o dia. Às 5 horas da manhã, logo cedinho, saiu o IPC-FIP da segunda quadricemana. Ontem a gente teve IPCS da FGV, que tem uma certa semelhança, porque eles saem semanalmente, os dois, né, o IPC-FIP e o da FGV, o IPCS.
e os dois aqui medindo a segunda quadricemana da inflação ao consumidor. Estão tentando mostrar esse ritmo, esse avanço da inflação ou dos preços ao consumidor. Às 6 horas da manhã, na zona do euro, tem a balança comercial de março sendo divulgada, então já foi. E às 8 horas, diferente de ontem, a gente tem o IPCS de capitais. Então, se ontem saiu o IPC geral, agora a gente vai conhecer o IPC das capitais semanalmente. Às 10h15 também saiu e foi divulgado o monitor do PIB, também pela FGV, um parente distante, um primo ali do IBCBR, claro, com metodologia diferente, mas que também tenta trazer essa temperatura da nossa atividade econômica. Às 11 horas da manhã, agorinha, tem as vendas pendentes de imóvel nos Estados Unidos de abril e a gente ainda tem mais um restinho de agenda pela frente. Depois do almoço, às 13h45, a ONU divulga o relatório semestral sobre perspectivas para a economia global. E às 10h15 tem definição de juros de 1 e 5 anos lá na China. Durante o dia continua tendo a reunião de ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais do G7. E hoje sai, assim meio perdido na agenda, hoje sai o balanço da Home Depot lá nos Estados Unidos durante o dia também. Vou tomar mais uma água porque vocês viram que o negócio está falhando aqui. Enquanto isso, enquanto eu faço minha pausa estratégica para beber uma aguinha, eu vou lançar aqui no Papo Legal a nossa enquete de hoje, que é a mesma que está lá no YouTube, daqui a pouco vai aparecer para vocês, sobre justamente esse novo programa do governo federal para os nossos motoristas de aplicativos aqui no Brasil. Você acha que se o motorista de aplicativo pudesse financiar o veículo com taxa menor, ele faria? Sim, ajuda com os custos? Não, é um risco muito alto, depende do prazo e das parcelas. Já criei a enquete aqui no Papo Legal, ele não está deixando eu criar a enquete aqui. Que linguagem inapropriada. Ele está falando que tem uma linguagem inapropriada aqui. Não sei qual é. Ué. Vou até ver, né? Porque às vezes é um mal entendido aqui. Eu sei que o verbo rolar, ele é censurado. Então vamos ver. Olha, aqui não parece que não tem nada inapropriado. Bom, vou tentar daqui a pouco de novo. Vamos ver aqui. Realmente não está indo no Papo Legal, mas no YouTube a nossa enquete já está lá ao vivaço para você votar e daqui a pouco a gente entra nos detalhes também da nossa notícia aqui do portal que conta para a gente quais vão ser essas mudanças para esse financiamento e quais as condições também. Feito isso, vamos para o nosso fechamento de ontem e na esteira a gente comenta essa notícia do Donald Trump que não deve chocar ninguém. Vocês devem estar zero surpresos aí em casa, chocou um total de 0 pessoas também. Mas ontem a gente teve mais um dia de queda aqui na nossa bolsa, uma queda não tão grande como a vista nos outros dias, mas sim ainda uma queda que leva o Ibovespa para se aprofundar no terreno negativo. Mais uma vez o Ibovespa afunda nesse terreno, nessa areia movediça que está difícil de sair. Depois que a gente bateu ali, ou flertou com o recorde, flertou na verdade com os 200 mil pontos, a gente vem nessa areia movediça que quanto mais a gente tenta sair, tenta respirar, tenta dar uma trégua, a gente afunda mais no dia seguinte. E isso tem um motivo. E muito desse movimento vem do exterior e desse tom mais pessimista em relação à economia global, à geopolítica de forma mais geral e os conflitos no Oriente Médio envolvendo os Estados Unidos e o Irã mais especificamente. É o que vem mais mexendo com os mercados, isso porque mexe com uma região produtora de petróleo, tem ali toda a questão logística do fechamento, abre, fecha, navega, não navega no Estreito de Hormuz, essa dúvida, essa incerteza,
A continuidade ou não de um fechamento ou de uma abertura traz muita dúvida para a logística do petróleo global e isso faz com que o preço do petróleo fique muito agitado e com viés de alta. Se a gente tem um preço do petróleo mais agitado, com viés de alta, muita volatilidade, fica difícil de prever. Se fica difícil de prever, também fica difícil de esperar e ter uma expectativa de custo, porque petróleo também é custo, é combustível, tem os seus derivados, então fica também muito difícil de estimar esses custos. E se fica difícil de estimar os custos, fica tudo muito nebuloso e não se sabe para onde vai a inflação global de forma mais geral mesmo. Se esses preços vão continuar pressionando o bolso tanto do produtor quanto do consumidor. Então essa grande dúvida tem elevado muito, principalmente os títulos de dívida nos Estados Unidos, porque tem uma expectativa de juros mais altos. Inclusive hoje de manhã saiu uma notícia na Bloomberg falando que os títulos de dívida dos Estados Unidos, ali com um vencimento um pouquinho mais longos, né, os títulos, eles bateram o maior patamar em 20 anos, 2 décadas. Então essa incerteza tem aumentado a taxa de juros, a expectativa da taxa de juros para o futuro, e essa taxa de juros mais alta faz não só sair recurso dos mercados emergentes e exportadores de commodities, que tinham sido por um bom período o destino do recurso global. Então sai dinheiro tanto de países emergentes quanto de exportadores de commodities. Aqui no caso do Brasilzão nós somos os dois. Então sai dinheiro daqui para ir buscar refúgio nesses títulos que estão pagando mais de renda fixa, as famosas treasuries. E aí a gente tem uma diminuição do apetite pelo risco de forma geral. Ninguém quer tomar risco nesse cenário incerto. As pessoas vão buscar esses refúgios, seja nas treasuries ou na própria renda fixa brasileira, que tem um diferencial de juros ainda importante e que deve permanecer assim por mais tempo, pelo menos segundo o relatório Focus. Tem também ali a possibilidade de ir para o dólar. Então, sai recurso desse mercado emergente para buscar essas outras alternativas. E também sai dinheiro das bolsas nova-iorquinas. Apesar de você ter um movimento nas bolsas nova-iorquinas ainda puxado, principalmente pelo setor de tecnologia, um movimento que renova recordes, que bate máximas, ainda também existe muita dúvida na sustentabilidade desse movimento, na continuidade dessa alta. Então, em um dado momento, assim como aconteceu aqui, vai chegar num ponto, vai chegar num teto, que os investidores vão preferir embolsar o lucro e sair daquele mercado de risco. Quando cair, entram de novo buscando o potencial de ganho. É assim que funciona o mercado especulativo, inclusive. E ontem a gente viu, né, esse movimento acontecer de forma mais generalizada aqui na nossa bolsa. Várias ações foram para o terreno negativo, ações de grande peso do setor financeiro, a própria Vale foi para o terreno negativo também, as duas caíram bastante ontem, então foi difícil segurar o Ibovespa no positivo, foi difícil deixar o Ibovespa no azul. Mas algumas ações se descolaram desse movimento de queda, exemplo aqui a própria Petrobras, mas a Petrobras, até outras ligadas ao petróleo, a PetroRecôncavo também, elas acabaram tendo um descolamento, foram na contramão, foram na direção contrária, foram para o positivo, inclusive, mas nada suficiente para zerar essa perda ou sustentar o índice lá. Então foi um dia mesmo desse pessimismo mais generalizado, tanto aqui quanto lá fora. E isso vem, mais uma vez, da deterioração do humor global. O humor global continua indo para um pessimismo, continua virando para um mau humor, porque as questões envolvendo os Estados Unidos e o Irã não têm um fechamento. Por mais que tenha as negociações, aí o Trump ameaçou durante o final de semana. O petróleo ontem abriu numa alta bem forte, inclusive esperando algum tom mais bélico, inclusive esperando o ataque ao Irã, porque ele falou que ia dizimar o Irã, ameaçou de novo, subiu o tom e depois o que ele fez? Voltou atrás. E esse vai não vai, falar uma coisa e voltar atrás,
mexe com a estabilidade dos mercados e fica cada vez mais difícil de se prever, porque se tem uma bomba relógio na presidência dos Estados Unidos, de uma potência mundial, e que tudo que ele falar, todo pronunciamento, todo o tom que ele subir, isso vai bater no mercado, principalmente do petróleo, e vai espalhar e contaminar todo o resto, principalmente as expectativas de inflação e os juros. E juros mais altos levam dinheiro para tentar especular e ganhar com a renda fixa. Aí olha que interessante. Nessa toada, saiu uma matéria falando que Donald Trump teve um aumento muito grande no volume de operações, que foi a matéria do Wall Street Journal que a gente colocou aqui mais cedo, que fala que ele movimentou 3.700 operações nos primeiros meses, só nos primeiros meses, nos 3 primeiros meses, porque aqui a gente está falando do primeiro trimestre, ele teve uma movimentação atípica, pensando na sua média aí, de 3.700 operações, mais de 40 por dia. E quando a gente vai ver, né, essas movimentações no detalhe, aqui aparece, incluíram a compra de empresas como Microsoft, Broadcom, Nvidia, Boeing, entre outras, na faixa de 1 a 5 milhões de dólares cada. Também foram registradas grandes vendas na faixa de 5 a 25 milhões de dólares de empresas como Meta, Amazon e Microsoft. Sabe o que Donald Trump também comprou nesse meio tempo aí? Que a gente acabou de comentar que as treasuries bateram a máxima das 2 últimas décadas. Toda a fala dele, todo o pronunciamento dele mexe com os juros futuros, porque mexe com a expectativa do petróleo, e isso vai mexer com as expectativas de inflação e, consequentemente, das taxas de juros no futuro. Donald Trump comprou títulos públicos dos Estados Unidos, coincidência ou não, no momento que eles batem ali a máxima em 2 décadas. Por consequência de quem? Falas do próprio Donald Trump. Então, parece coincidência, mas não é. Aqui, ó, 690 transações desde a posse registradas em 12 de agosto. Olha como a escadinha vai subindo, mas vai subir. Antes era ali embaixo, né? Aí, 690 transações desde a posse. Depois, a gente tem 3.711 transações registradas até ali o dia 8 de maio. Aqui está um pico, né, no acúmulo das transações. Então, Donald Trump parece que está fazendo dinheiro com essa volatilidade toda. Se não está fazendo dinheiro, está tentando fazer dinheiro. Segundo a Reuters, as movimentações possuem um valor de entre 220 milhões de dólares e 750 bilhões de dólares. O formulário diz respeito a movimentações acima de $1.000 registradas no nome do declarante, cônjuge ou de filho dependente. E aí a gente tem algumas falas aqui importantes do mercado financeiro, de executivos ali de Wall Street. Um deles comenta que em mais de 40 anos de experiência em Wall Street, esse volume de negociações é incomum para qualquer padrão. Precisaríamos ver as negociações reais para entender por que alguém desejaria negociar tanto. Por que será, né, que alguém desejaria negociar tanto? Ainda mais alguém que mexe tanto com o mercado. E outros executivos também falaram coisas muito parecidas aqui, né, que é uma quantidade insana de negociações. Disse aqui o Matthew Tuttle, que ele é diretor executivo da Tuttle Capital Management, e ele fala que um fundo de hedge com negociações algorítmicas massivas parece algo nesse padrão, né, de um fundo de hedge, não de uma pessoa, numa conta pessoal. Mas a gente está falando aqui de negociações de Donald Trump e associados. E até um dos entrevistados aqui comenta que ele ficou perplexo. E a gente pegou outras reações que poderiam ser feitas aí em relação às movimentações de Donald Trump, como, por exemplo, a Mônica dos quadrinhos. A Mônica estava perplexa com a situação. Estou perplexa. Para quem lembra desse meme, outra pessoa que poderia ter se pronunciado em relação às movimentações de Donald Trump é o nosso querido Gil Brother, né, do Hermes e Renato, que ficou perplexo. Então, as movimentações deixaram Nova York surpresa, mas
aposto que os nossos espectadores aqui do mercado de investimento não ficaram Pikachu surpreso, porque a gente já falou disso algumas vezes e como essa volatilidade poderia, inclusive, beneficiar Donald Trump enquanto a figura que tem poder para mexer com o mercado, ganhar com as próprias negociações e com as próprias movimentações causadas nessa volatilidade toda de um fala, não fala, fala, volta atrás, ameaça, desameaça. Tudo isso faz com que o mercado fique volátil e mercado volátil faz especuladores ganharem dinheiro, se eles estiverem, claro, posicionados da forma correta. Mas se você já sabe o que você vai falar no dia seguinte, você sabe muito bem para onde vai o movimento do mercado. Vamos mudar de assunto aqui, deixar o nosso departamento de memes de lado e falar do novo programa, que é o Move Aplicativos, lançado, que deve ser lançado hoje ainda, na terça-feira, às 19 horas, o programa de crédito de 30 bi para motoristas de aplicativo e taxistas. A gente separou aqui para vocês as principais características desse programa e vamos comentar aqui, inclusive, alguns pontos de crítica e outros nem tanto. Porque, mais uma vez, a gente está falando de endividamento da população. Claro que por uma taxa mais baixa, então você está endividando a população brasileira para que ela tenha acesso a algum bem, e a gente sabe que nas relações econômicas, nas relações de poder, o trabalhador tem um poder menor e que ele acaba sempre ficando nessa posição de que se ele precisa de um bem, ele vai ter que ter um crédito. Então ele já está nessa posição. E aí você explora, né, e a gente sabe o quanto o consumo também tem peso em uma popularidade, o quanto o consumo também tem peso na vida, na perspectiva da pessoa. Ela quer ter acesso aos bens. E aí você dá esse acesso por meio do crédito, só que do outro lado tem uma pessoa com muito mais poder econômico, com muito mais poder político, lucrando com isso. Normalmente, o sistema financeiro. Eu sou crítica a esse tipo de relação desigual, né? Você está dando acesso a um bem por meio do crédito e tem um banco lucrando muito com isso. Mas, por outro lado, a gente tem também uma economia que está fragilizada, uma indústria que está caminhando a duras penas e uma taxa de juros que tem prejudicado muito, principalmente, a aquisição de veículos. Então, você também ajuda aí, de certa forma, a desovar os estoques, renovar esses estoques e talvez, quem sabe, estimular uma produção de veículos, uma produção industrial. Mas, com toda a ressalva aqui, de que eu tenho essa crítica de sempre ter esse lado do banco, do sistema financeiro, como o outro lado com muito mais poder. Então, por um lado, você agrada o trabalhador, você agrada a população, porque ele passa a ter acesso a um bem por um custo menor, mas do outro você está transferindo mais uma vez a renda do trabalhador para o banco por meio do crédito. Mas vamos ver aqui as condições desse novo programa que deve ser anunciado ainda hoje. O programa Move Brasil, então, deve ter o valor total para financiamentos de veículos até 150 mil. O prazo de pagamento é de 72 meses e a carência para a primeira parcela é de 6 meses. E a previsão de taxa, claro que isso ainda vai ser anunciado, é em torno de 0,99 ao mês, equivalente a 12,55 ao ano, então até abaixo da nossa taxa básica de juros para motoristas de aplicativo, e menor ainda, 0,95 para taxistas. Então tem uma diferença de taxa que ainda vai ser anunciada, mas o que o governo quer com esse programa, além, eu acredito, de estimular de certa forma a indústria e tentar desovar todo esse estoque que pode estar sendo formado, a gente já vê que hoje muitas indústrias automobilísticas nem trabalham mais com estoque, trabalham sob demanda, mas a gente sabe que a demanda não está muito fortalecida, principalmente no que é sensível a juros, caso de um bem mais caro como um veículo. Então o que o governo quer, eu acredito, além de estimular indiretamente isso, é diminuir a dependência dos motoristas de aplicativo das locadoras. Inclusive, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, adiantou na semana passada que a ideia do programa é justamente reduzir os custos do motorista com o aluguel de carros nas locadoras.
E segundo ainda ele, o Move Aplicativos deve funcionar nos moldes do Move Brasil, lançado em abril, que ofereceu 21 bi para compra de caminhões e ônibus. Então, uma tentativa aí de estímulo e de dar esse fôlego, acredito, para a indústria, tirar a dependência das locadoras, mas com esse adendo meu aqui em relação a mais um estímulo feito com base no crédito. Eu acho que essa é a questão que pega para mim, mas sei que não é uma unanimidade, não é um pensamento homogêneo na economia como um todo. Vamos falar agora de boletim macrofiscal, porque o programa está acabando e eu quero cumprir com vocês todo o prometido. Ontem saíram os dados do boletim macrofiscal. Para quem não sabe, o boletim macrofiscal ele sai com uma certa periodicidade. O último que a gente tinha era o de março e agora o boletim revê as projeções para o ano. Então tem projeções para inflação, projeções para PIB, PIB por setor. Então vamos ver o que muda em relação a esse ano, aos nossos principais indicadores, quais devem performar inclusive em relação ao ano passado e as diferenças em relação ao Focus. Porque o Focus, que é respondido pelo mercado financeiro, está muito mais pessimista do que o boletim macrofiscal. Será que tem um porquê disso? Será que o relatório Focus, estando mais pessimista, não está querendo dar um recado e dizendo que não acredita no Brasil, que acredita numa inflação maior, numa taxa Selic maior e num PIB, num crescimento menor? Não era o próprio mercado financeiro que falava que a inflação vinha porque nosso PIB estava crescendo acima do potencial? Pois é, agora o discurso mudou. E ainda assim, tem gente que fala que a inflação não é de oferta. Vamos colocar aqui então as projeções. As projeções para a inflação de 2026, então, no último relatório, saem de 3,7 IPCA para 4,5. Um salto, até se quiserem deixar aí em tela cheia para o pessoal de casa ver os numerinhos, sai de 3,7 para 4,5, então um salto importante aqui. A gente tem a projeção do INPC de 3,8 para 4,6 e o IGPDI da FGV ficou na mesma, 4,9. Então, o governo também está vendo uma inflação maior nesse ano, principalmente por conta dessas questões de oferta, dos choques de oferta, do preço do petróleo, dos combustíveis e possivelmente dos alimentos. Mas as questões climáticas entraram no relatório também, mas eles não veem uma inflação acima da meta, como vê, ou do teto da meta, como vê o relatório Focus, que vocês estão vendo aqui embaixo, que projetou 4,92 para a inflação e 1,85 para o PIB, enquanto o relatório macrofiscal projetou 2,3. Para o PIB desse ano, então a projeção fica igual à de 2025, 2,3, com uma agropecuária com um papel muito menor, uma participação muito menor. Então o crescimento do ano passado tinha sido projetado em 11,7, agora cai para 1,2. A indústria, 1,4, sobe esse ano e os serviços também tiveram um aumento de 1,8 para 2,4. Aqui, nesse ponto de indústria e serviços, acho que o relatório macrofiscal está bem otimista em relação à situação que a gente teve, pelo menos até agora. Quando saírem os dados fechados do PIB, a gente vai ter uma melhor visão, mas pelo menos até agora as pesquisas mensais não vêm mostrando esse fôlego. Vamos ver até o fim do ano, com os estímulos, com a renda do trabalhador ficando no bolso, se tem alguma mudança em relação a isso. Mas hoje a gente vê esses dois setores bem apertados por conta da alta da taxa de juros e que a persistência, mais do que isso, dessa alta. Vamos contar para vocês rapidinho o resultado da enquete. Acredito que já temos aqui o resultado da enquete. Deixa eu ver aqui. Temos. Você acha que se o motorista de aplicativo pudesse financiar o veículo com taxa menor, ele faria? 378 votos, 61% dos respondentes acredita que sim, porque ajuda com os custos, não é um risco muito alto, só 4% da nossa audiência, e depende do prazo e das parcelas, 35%. Então a maioria, sim, acha que vai ajudar com os custos e possivelmente, quem sabe, diminuir essa dependência. Inclusive, um dos critérios, eu esqueci de falar, restringe o uso oportunista desse crédito. Mas quando a gente vai ver os detalhes, pelo menos que saíram até agora, eles falam que o motorista de aplicativo tem que ter 100 corridas em 12 meses.
O que eu acredito que para padrões de Uber e 99 e outros aplicativos aqui, é um padrão bem baixo para caçar aí quem vai tentar fazer umas corridas para tentar pegar esse crédito. Mas, segundo as estimativas preliminares, esse volume de recurso pode atender até 250 mil pessoas. Só fechando aqui. Agora eu quero convidar vocês, para quem não assistiu, ainda dá para assistir o replay de Bandidos de Farda. Para isso é só entrar em iclmercado.com.br ou apontar a câmera aqui para o QR Code. Vocês se inscrevem, conseguem o acesso ao replay e vocês assistem esse documentário exclusivo e que foi incrível, passado aí no domingo. Se não deu tempo, quer reassistir, corre lá que ainda dá tempo. Vou agora arrastar para os nossos vizinhos de cima, antes que os rolezeiros comecem a me xingar no chat e agora no Papo Legal. Um beijão para vocês, amanhã tem novidade, não vou contar o spoiler, porque agora vocês ficam com William De Luca e Guga Noblat. Até amanhã. E aí, Chico, vamos incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na loja de CL. Pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.